3 gols, 24 jogos, um investimento de 25 milhões de euros, cerca de 147 milhões de reais, e a maior contratação da história do futebol brasileiro. Mas até agora, Vitor Roque não engrenou no Palmeiras. A frustração da torcida já é visível nas arquibancadas. O que era empolgação virou cobrança. E isso levanta uma questão que você, torcedor alviverde, precisa responder com sinceridade. Você ainda acredita no Vitor Roque? Ao longo deste vídeo, vamos explorar, sem seguir uma ordem linear, os principais fatores que explicam por que o camisa 9 ainda não brilhou como se esperava. E o primeiro deles está lá atrás, na base, ou melhor, na ausência dela. Se o torcedor do Palmeiras esperava um centroavante técnico, como Pedro do Flamengo, a frustração era quase inevitável. Vitor Roque nunca foi esse tipo de jogador. Desde os tempos de base, ou melhor, da ausência dela, ele se destacou muito mais pela força física e velocidade do que pela técnica refinada. Roque começou muito cedo. Com apenas 15 anos, já atuava como profissional sem vivenciar etapas cruciais da formação. Foi o próprio Felipão, que o treinou em 2022 no Atlético Paranaense, quem alertou. Ele não aprendeu algumas coisas, como cabeceio, direcionamento, fundamentos de passe, coisas que se fazem na base. O técnico dizia que o atleta subiu cru, mas com muita vontade e entrega. Essa lacuna técnica se revela em campo. No jogo da volta contra o Corinthians, pela final do Paulistão, Roque recebeu uma bola perfeita de Rafael Veiga. Era só finalizar de esquerda. Mas talvez por insegurança, ele tentou um chute de bico com a direita, completamente desequilibrado. A bola nem chegou ao gol. Lance claro que escancarou um problema de formação. E não é só a finalização. Roque ainda falha em passes simples e tem dificuldades para usar as duas pernas com equilíbrio. Um atacante moderno precisa dominar esses fundamentos, principalmente quando carrega o peso da camisa 9. Essa falta de base técnica não desaparece com treino isolado, e quando ela encontra a pressão de uma torcida exigente, a próxima camada do problema se revela, a ansiedade. A chegada de Vitor Roque ao Palmeiras veio acompanhada de um peso, o título de contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Foram 25 milhões de euros investidos, aproximadamente 147 milhões de reais. E com esse valor, veio também uma cobrança silenciosa que se tornou barulhenta a cada jogo sem gol, a cada chance desperdiçada. Roque parece jogar com urgência nos pés. Ele tenta resolver tudo rápido, como se precisasse justificar o investimento em cada toque na bola. Sai da área com frequência, busca jogadas individuais, força passes que não fazem sentido, tudo para provar algo que a própria ansiedade atrapalha. Ele sabe que o torcedor o vê como o camisa 9 de ouro. E isso mexe com o psicológico. A ansiedade transforma jogadas simples em precipitação. A chance clara vira uma finalização apressada. A tabela ensaiada termina num passe errado. Roque quer acertar tanto que começa a errar por excesso de vontade. E a cada erro, o olhar da arquibancada pesa mais. No futebol de alto nível, confiança é combustível. Quando ela se esgota, o desempenho entra em queda. E por mais talento que haja, nenhum atacante prospera em um sistema que não o entende. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. No Palmeiras, Vitor Roque parece estar encaixado num sistema que não potencializa o que ele tem de melhor. O esquema comandado por Abel Ferreira valoriza cruzamentos constantes pelas laterais, especialmente com Piquerez pela esquerda e Mike pela direita. A bola aérea virou regra, só que Roque, com 1,74 m de altura, não é um especialista nesse tipo de jogada. A força dele está na explosão física e nos arranques em profundidade, nas escapadas pelos lados ou pelo centro para receber em velocidade. No Atlético Paranaense, esse tipo de movimentação era comum. Ele recebia no facão, aparecia cara a cara com o goleiro e decidia. No Palmeiras, o volume de cruzamentos vai na contramão das características do camisa 9. Além disso, seu mapa de calor mostra uma presença constante na ponta esquerda. Isso chama a atenção porque ele não é um atacante de drible ou improviso no mano a mano.
Jogando aberto, ele é obrigado a forçar jogadas que não dominou tecnicamente e acaba errando mais do que acerta. O posicionamento também contribui para o desgaste emocional e técnico. Rock não precisa ser reinventado, ele precisa ser lido. Não adianta insistir com um estilo que exige algo que ele não oferece. Um atacante com o perfil dele rende muito mais quando o jogo é vertical, quando tem espaço para acelerar e chegar à área em vantagem. E mesmo que o esquema se adaptasse, existe um outro obstáculo que trava a evolução: a quebra constante de sequência. E esse é o nosso próximo ponto. Mesmo quando o time tenta se reorganizar, Vitor Roque segue encontrando obstáculos que freiam sua evolução. E um dos mais evidentes é a quebra de sequência. Em um clube do tamanho do Palmeiras, onde a competitividade é alta e o calendário é apertado, perder ritmo é fatal. Seja por lesões musculares, suspensões ou escolhas da comissão técnica, Roque raramente emenda 3 ou 4 jogos completos em alto nível. Sem continuidade, ele não estabelece ritmo, entrosamento ou confiança com os companheiros. Quando retorna ao time, precisa recomeçar do zero, e cada nova tentativa é observada com lupa pela torcida. A carreira de um jovem atacante se constrói na repetição. Sem ela, talento vira incógnita. E nesse cenário de instabilidade, até mesmo os grandes nomes podem demorar para florescer. Mas há outro fator, ainda mais invisível, que influencia tudo isso: o ambiente. Por trás de cada performance abaixo do esperado, existe um contexto que nem sempre está nos treinos ou nos dados: o ambiente. E com Vitor Roque, esse detalhe pesa mais do que parece. Depois de sair do Barcelona e retornar ao Brasil, ele voltou para um futebol diferente, com cultura de cobrança mais intensa e adaptação social complexa. O Palmeiras é um clube com pressão diária, mídia presente e torcida, que cobra excelência em cada rodada. Para um jogador jovem como Roque, tudo isso pode gerar um tipo de desconforto silencioso. A adaptação vai muito além de entender o estilo de jogo. É absorver o ritmo, os hábitos, os costumes, até mesmo a relação com o grupo no vestiário. Quando o jogador não está confortável fora de campo, sua performance dentro dele raramente alcança o máximo, e isso impacta diretamente a sequência da carreira. Mas o futebol também é feito de paciência, e a esperança ainda vive. A trajetória de Vitor Roque no Palmeiras, até aqui, é uma mistura de expectativa e realidade. Foram investidos cerca de 147 milhões de reais, com a esperança de que ele se tornasse o novo ídolo da camisa 9. Mas como vimos ao longo deste vídeo, há uma série de fatores que explicam por que isso ainda não aconteceu. Desde sua formação técnica incompleta, até a pressão por corresponder ao valor pago, da falta de encaixe tático ao posicionamento equivocado em campo, da quebra de sequência que interrompe a evolução ao desafio de se adaptar a um novo ambiente. Cada ponto se conecta e ajuda a compor esse quebra-cabeça chamado Vitor Roque no Palmeiras. Mas é importante lembrar, ele tem apenas 20 anos. É jovem, tem história e muita estrada pela frente. O futebol já viu grandes nomes passarem por fases difíceis antes de explodirem, e com paciência, adaptação e oportunidades certas, Roque ainda pode se tornar exatamente aquilo que o torcedor imaginou. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. O que você acredita que falta para o Roque virar no Verdão?